Esta é a segunda mensagem da série E Agora, João? Estamos buscando princípios do discipulado no Evangelho segundo João, o quarto Evangelho, um dos últimos documentos do Novo Testamento a serem escritos no final do primeiro século, um texto brilhante em todos os sentidos. Então, fica aqui a nossa recomendação de que você use este período de série para reler o Evangelho de João. Se você ainda não fez isso na sequência do primeiro ao último capítulo, aproveite esse tempo para fazer isso. As nossas pregações vão indo aí na sequência do Evangelho de João, mas também eu convido você a aproveitar as devocionais diárias que nós temos produzido, que durante esta série todas elas serão baseadas no Evangelho de João. Com certeza, se você usar todos esses recursos, você chegará a uma compreensão aplicada do Evangelho de João para a realidade do discipulado. O nosso assunto a partir desta mensagem de hoje é olhar para 4 recursos fundamentais do discipulado dentro do Evangelho de João. Esses recursos estão presentes numa sequência de capítulos do Evangelho, que é o capítulo 13, o capítulo 14, o 15 e o 16. O primeiro recurso é o exemplo, o segundo é a segurança, o terceiro é a nutrição e o quarto é o engajamento e apoio. Então, nestas 4 mensagens, 4 capítulos de João, falaremos sobre esses 4 recursos fundamentais do discipulado segundo o Evangelho de João, segundo aquilo que a gente percebe na própria relação de Jesus com os seus discípulos dentro da narrativa de João. E hoje a gente vai olhar para o capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 17, principalmente, e esse é o primeiro recurso que a gente encontra e ele condiz com aquilo que é o discipulado segundo Jesus. Jesus, como a gente vai ver, é alguém da ação, mas ele não é um ativista que faz as coisas sem conhecimento, sem pensar. É alguém que tudo o que faz encontra na sua ação algo correspondente e com isso ele nos dá o exemplo de como ser discípulos de Cristo e de como fazer discípulos de Cristo. A primeira abordagem que a gente vai fazer a este texto já começa lá no versículo 15 do capítulo 13, que é de onde vem o tema dessa mensagem, onde Jesus disse assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Bom, nesta fala, já de conclusão da narrativa que a gente vai estudar hoje, nós já temos Jesus dizendo que aquilo que ele fez foi um exemplo e todo o exemplo que Jesus dá tem um objetivo, tem uma finalidade. E a finalidade é a ação correta dos discípulos. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam uns aos outros, assim como eu fiz com vocês. Então, toda a ação e todo o exemplo de Jesus tem a finalidade de mover-nos para a ação correta, nos ensinar o jeito certo de agir. E este texto, então, já nos coloca diante uma discrepância que a gente percebe no nosso tempo de hoje. E essa discrepância diz respeito à separação, ao divórcio do discurso e da ação. Parece muito comum nos dias de hoje nós temos pessoas que têm ótimas coisas a nos dizer. São pessoas que vêm para as redes sociais, vêm para um Instagram, vêm para YouTube, etc. e nos diz coisas para nos motivar, para nos instruir, para nos ensinar, enfim. São pessoas que têm um ótimo discurso. Mas nem sempre este discurso tem a ver com a sua ação de vida propriamente dita. Nós temos diversos casos. Eu recentemente estava acompanhando um story no Instagram de um grande influenciador digital, alguém que tem lá milhares e milhares de seguidores, e ele faz palestras motivacionais em empresas, em tudo quanto é canto, e ele usa sempre a corrida, né? A corrida é o esporte dele, ele usa a corrida como exemplo das suas palestras motivacionais. E um desses stories, esse cara estava terminando uma corrida
corrida, estava todo suado, ofegante, cansado. E aí foram vários stories assim dele trazendo uma única mensagem, que era o seguinte: você nunca sabe quando você vai vai ser o seu melhor resultado. Então, em todas as oportunidades que você tiver, você tem que dar o seu melhor. E a história que ele conta para passar essa mensagem é que ele foi fazer um treino de corrida e naquele treino de corrida ele bateu o recorde pessoal dele nos 10 quilômetros. Então, para quem corre sabe que recorde pessoal diz respeito àquilo que você faz dentro de uma prova, então tem que ter uma cronometragem oficial, e recorde pessoal tem a ver com corrida dentro de comecei o relógio, desliguei o relógio. É aquilo que você correu sem pausar o seu relógio em nenhum momento. E naquele story, ele aplicou veementemente a sua mensagem a uma história de que ele tinha batido o recorde pessoal dele. Só que quando a gente vai na rede social de corrida que marca os treinos das pessoas, aquilo que ele dizia ter sido o recorde pessoal dele, que era 40 e poucos minutos baixos ali, na verdade tinha sido mais de 1 hora de treino. O que ele fez? Ele corria um pouco, parava o relógio, descansava, corria mais um pouco, parava o relógio, descansava, mas no final ele vem com todo aquele discurso de que ele tinha feito o recorde pessoal e criado uma grande lição em cima de uma prática mentirosa. Vergonha. Pois é exatamente o que a gente percebe em tantas áreas da vida hoje. Pessoas que têm ótimos discursos, ótimas ideias, falas motivacionais e assim por diante, mas a sua vida, a sua ação, a sua conduta não condiz, não corresponde àquilo que está sendo dito. Graças a Deus, Jesus não era assim. Muito pelo contrário. As pessoas diziam que o seu ensino era diferente do ensino dos mestres da lei e dos fariseus. Ele ensinava como quem tem autoridade. A autoridade de Jesus tem a ver com tudo aquilo que você via em Jesus no discurso, você vê também na prática, na ação, na conduta correta. Esse problema precisa ser resolvido. Nós, como igreja, não podemos de jeito nenhum reproduzirmos este padrão de conduta que a gente vê no mundo, principalmente das mídias sociais. Nós precisamos que o nosso discurso e a nossa ação estejam completamente alinhados. Não pode haver o divórcio entre o discurso e a ação. Quero dar um exemplo para você, vindo do próprio João, não do Evangelho, mas da primeira carta, capítulo 2, versículos 13 e 4, em que ele disse o seguinte, olha que interessante: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. É um problema muito sério dizer que conhece a Deus, mas na prática da obediência dos mandamentos de Deus revela que não conhece a Deus coisa nenhuma, que na verdade não tem este conhecimento da ação, de vida, de prática com Deus. Isso é um problema e nós, como igreja, não podemos aceitá-lo. Por isso, o nosso falar e o nosso agir precisam estar coordenados. E é exatamente isso que a gente aprende com Jesus. Neste texto está dito o seguinte: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Há pouco tempo atrás, nós pregamos sobre este texto da grande comissão de Mateus 28, 19 e 20. O que consiste o trabalho do discipulador com os seus discípulos é ensiná-los a obedecer. Ensinar a obedecer não acontece no discurso, acontece na vida. Por isso que o discipulador oferece a sua vida como exemplo para o discipulando. A vida do discipulador é o exemplo de obediência. Se não há obediência na nossa vida, então não seremos capazes de ensinar outras pessoas a obedecer. E esse é o nosso mandamento. O mandamento é ensinar a obedecer. Isso faz com que a gente volte os nossos olhos para o texto e perguntemos para Jesus como que isso é possível. Como que a gente faz para a ação correta? Como que a gente faz para agir bem? E o que a gente vai descobrir em Jesus é que ele agia bem e servia de exemplo aos seus discípulos, sempre baseado em um conhecimento.
é aquilo que Jesus sabia que permitia com que ele agisse corretamente. Toda a ação de Jesus é exemplar, porque está baseada naquilo que ele sabia sobre o Pai, naquilo que ele sabia, naquilo que ele conhecia do seu Pai. A ação, portanto, precisa estar baseada em um conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus não apenas o conhecimento das palavras, o conhecimento teórico, o conhecimento cognitivo. Conhecimento que passa pelo cognitivo, mas que tem a ver com a relação com o Pai. Jesus tem vida com o seu Pai. Ele conversa com o Pai. Ele pensa como o seu Pai pensa. Ele sabe o que está no coração do Pai. Ele sabe enxergar a realidade com os olhos do Pai. Este é o conhecimento, portanto, da intimidade. Não apenas o ouvir dizer as coisas que o Pai disse, mas alguém que anda de fato com o seu Pai, onde estas coisas, conhecimento cognitivo e jeito de andar, jeito de viver, estão integradas, são inseparáveis. Era o que a gente percebia com Jesus. Vamos olhar para o texto e ver como a gente enxerga estas coisas, esses elementos na narrativa. Nos versículos 1 e 3, olha o que está dito. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Olha só, a introdução para o que vai acontecer diz respeito a um conhecimento que Jesus tem. Jesus, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. O segundo texto diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Interessante. As duas introduções àquilo que Jesus vai fazer com os discípulos nessa narrativa. Então, a ação é precedida por algo que ele sabe, algo que ele conhece. E com base neste conhecimento é que ele age. Com base neste conhecimento é que ele atua. Por que isso é importante para nós como discípulos de Jesus? Porque, gente, prática irrefletida tem pouco proveito. Prática, sair fazendo, tem mais a ver com ativismo do que aquilo que de fato é uma ação de bem. É uma ação que tem fundamento, é uma ação que é baseada num entendimento. Deus não nos quer apenas como robôs programados para sair fazendo coisas. Ele nos olha como filhos dele, como pessoas que têm relação com ele e que sabem o que o Pai pensa. Isso é tão lindo que Jesus vai dizer para os discípulos: olha, eu já nem chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Por que amigos? Porque um senhor não precisa dizer para o seu servo as razões pelas quais o servo tem que fazer aquilo ou aquilo outro. Ele simplesmente manda e o servo tem que ir lá fazer. Mas Jesus, no discipulado com a gente, com aqueles homens e mulheres, ele olhava para essas pessoas e compartilhava com aquelas pessoas o plano, o porquê das coisas, o porquê daquelas ações. Isso ficava claro. Então, toda a ação nossa precisa estar baseada em um conhecimento. O importante é que não seja prática e refletida e que nunca pare no conhecimento. Todo conhecimento tem que se traduzir na ação. Essa dinâmica é perfeita em Jesus. Esta dinâmica do conhecimento para a ação, da oração para a ação, da intimidade com Deus para curas, milagres, pregações, conversas, parábolas, enfim, isso acontece o tempo todo nos evangelhos e deve servir para nós como o exemplo que Jesus nos dá sobre como relacionar o conhecimento com a nossa prática. Isso, então, pode ser resumido da seguinte forma: o que é que Jesus sabia? Qual era o conhecimento que Jesus tinha e usava este conhecimento como base da sua ação? Jesus sabia discernir o momento. Jesus sabia que estava celebrando ceia com os discípulos, tinha um momento especial e aquele tempo era o tempo decisivo da sua vida. Ele sabia do seu destino de cruz. Ele sabia que estava chegando a hora da sua morte. E morte cruel e brutal. Ele sabia da traição, e a própria narrativa na sequência vai falar da traição de Judas. Ele tem conhecimento
do momento. Ele sabe discernir as coisas. Por quê? Porque enxerga as coisas segundo o conhecimento que tem do Pai. Ele enxerga as coisas de acordo com o plano do seu Pai. Ele tem conhecimento para discernir o momento dele, a situação, as circunstâncias, sabe ler a sua realidade. Segundo, ele sabe da parte de quem ele veio. Isso significa que ele tem consciência plena de que quem o enviou foi o seu Pai. Ele veio da parte do Pai e, em terceiro lugar, ele sabe que é para o Pai que ele há de retornar. Ele sabe que o Pai está no seu destino. Olha que coisa linda! Ao mesmo tempo que ele sabe que o seu momento vai acabar na cruz do Calvário, ele também sabe que aquilo não é a palavra final sobre a sua trajetória. Ele sabe que a cruz não é o seu destino último. Ele sabe que retorna para o Pai. Com isso, ele tem um conhecimento claro de qual é a fonte da sua autoridade. Ele sabe que, porque veio do Pai, porque volta para o Pai, ele também sabe que foi o Pai quem lhe deu a autoridade, colocou todas as coisas debaixo do seu poder. E é por isso mesmo que Jesus sabe como agir. Por isso mesmo que Jesus sabe o que fazer. Nós temos muita gente com muito conhecimento que baseia a sua ação. O que nos falta é gente que conhece o Pai como Jesus conhecia. Ter conhecimentos de fora, ter conhecimentos do mundo, ter conhecimentos da ciência, ter conhecimentos da tecnologia, das ideologias, tudo isso é tremendamente importante. Reconhecemos isso. Mas o que nos falta para a ação correta é conhecer o que Jesus conhecia. É saber o que Jesus sabia. E com base no conhecimento do Pai, do plano do Pai, do desejo do Pai, é que a gente discerne o momento e sabe exatamente o que fazer e quando fazer. Isso nos leva, então, a mais uma consideração, que é o fato que Jesus vai dar mandamentos para os seus discípulos. Logo, mais para o final do capítulo 13, nós vamos encontrar o famoso mandamento do amor, em que Jesus vai voltar-se para os seus discípulos e, diante de tudo que foi dito no capítulo 13, dar o seu exemplo, lavar os pés dos discípulos, etc., é dito que Jesus diz para os discípulos que lhes daria um novo mandamento. E este mandamento consistia em amem-se uns aos outros. Mandamento. Amem-se uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros. Amar aqui, percebe que não é sentir amor de uns pelos outros. Amar é uma ação concreta, como a gente vai ver já já. Para Jesus, amar é o padrão das nossas relações. A ética cristã é a ética do amor. É a ética que nos leva a agir em benefício do próximo, em cuidado com relação ao próximo. Aonde que a gente baseia essas afirmações? Logo na sequência. Percebe? Jesus dá o mandamento e também diz para os discípulos o quê? Amem-se uns aos outros, e aí vem, como eu os amei. Como eu os amei. Eu sou a referência deste amor. O exemplo que eu dei é o exemplo de amor. E este é o meu mandamento. O mandamento é amem-se uns aos outros. Como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. E esta é a marca do discípulo. Esta é a marca distintiva, é o que coloca em nós o selo de um discípulo genuíno ou de um discípulo não genuíno, irreal. Um discípulo cuja vida é mentirosa. É a marca do amor. É a marca do amor. Olha o que ele diz. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. E aí uma condicional. Se vocês se amarem uns aos outros. Se houver amor mútuo, então identifica-se ali discípulos de Jesus. Se não há amor mútuo, o contrário é verdadeiro. Não há ali discípulos de Jesus. Então, o mandamento traz consigo o próprio Jesus como o exemplo de como cumprir e do porquê cumprir este mandamento. O que nos leva
A nossa terceira e última consideração sobre esse texto é que Jesus é aquele que ensina a obedecer. A gente viu lá com o texto de Mateus 28 que a grande comissão de Jesus para os seus discípulos consistia em dizer para nós que devemos ensinar as pessoas, os novos discípulos, a obedecer a tudo que Jesus nos ensinou. E tudo o que Jesus nos ensinou não diz respeito somente às suas palavras, mas diz respeito àquilo que ele disse que deveríamos fazer, como deveríamos pensar, por que deveríamos agir daquela forma e não de outra forma, mas consiste também na sua vida tomada como um exemplo de obediência. Jesus nos ensinou a obedecer a toda a vontade do Pai. E o exemplo de Jesus, então, consiste nas obras do amor. Consiste em agir com amor e mostrar como que em cada ação de Jesus nós estamos vendo uma aplicação do amor. O amor posto em prática. O amor posto em ação em diferentes circunstâncias e de diversos modos. A própria narrativa nos aponta nessa direção. Primeiro, a base que a gente vê da consequência do conhecimento que Jesus tem. Olha primeiro o versículo 1, a parte B. A gente já leu a parte 1, a parte A, em que é dito que Jesus sabia discernir aquele momento, sabia que veio do Pai. Jesus tem um conhecimento de Deus. Muito bem. Este conhecimento é o que o leva a agir. E que ação é essa? É dito na parte B do versículo 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que correspondente. Ele tem um conhecimento que o leva a agir, e o agir é o amor. Na sequência, a gente vê este amor traduzido em uma ação específica, naquele momento, que é um grande exemplo de humildade e de serviço. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Que coisa linda que Jesus faz. Por quê? O conhecimento que ele tem do seu Pai, o conhecimento que ele tem, que lhe dá a capacidade de discernir o seu momento, ele tem clareza absoluta com relação a tudo que está acontecendo à sua volta. Ele sabe que os seus discípulos iriam traí-lo. Ele sabe e antecipa a traição de Judas. Ele sabe e antecipa a negação de Pedro, o seu discípulo querido. Ele sabe. Ele sabe que o momento é terrível porque ele vai para a cruz. E ele sabia o que fisicamente, emocionalmente, espiritualmente significava a morte de cruz. Ele sabia que seria uma experiência terrível, a ponto dele ter que pedir para o Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque não é fácil enfrentar o que eu estou para enfrentar. Jesus tinha clareza. E aqui vem algo tremendamente impactante aos meus olhos. É a serenidade com que Jesus age diante dessa situação horrorosa. Cenário de traição, cenário de julgamento injusto, cenário de demonstração do poder das autoridades judaicas e romanas, cenário onde ele, na sua pele, na sua carne, experimentaria as dores da brutalidade humana por causa do pecado. A situação era terrível. E deste cenário, Jesus age com toda a serenidade de quem se levanta entre os discípulos, pega a bacia, pega a toalha, se prostra diante dos seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. Um ritual de purificação dos seus discípulos, como uma grande atitude exemplar de humildade e de serviço. Na sequência, depois de toda aquela cena envolvendo Pedro, onde Jesus tem que explicar que era necessário que ele lhe lavasse os pés para que ele tivesse parte com ele e etc., Jesus volta para o seu lugar na mesa. Deixa agora a toalha e a bacia de lado, todos os discípulos com seus pés devidamente lavados. Agora Jesus volta para o seu lugar,
olha para os discípulos e pergunta para eles: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês entendem o que vocês acabaram de ver? Vocês entendem as minhas ações, o porquê da minha ação? E aí ele completa: vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Aqui está o princípio da imitação. Porque Jesus ensinava os seus discípulos na teoria e na prática, de um modo dinâmico, de um modo sempre interligado. Jesus faz o que faz e chama os seus discípulos não para uma imitação sem discernimento, não para uma imitação cega. Ele quer saber se os discípulos entenderam o que acabou de acontecer. Eu preciso que vocês entendam. Por quê? Porque é por meio do entendimento que a verdade daquilo que foi feito pode ser assimilada por vocês. Isso tudo que aconteceu como um exemplo que eu quero que vocês entendam o porquê eu fiz o que eu fiz, para que não seja uma prática vazia de conteúdo, para que não seja uma prática irrefletida. Ele precisa que os seus discípulos entendam quem são as personagens, quem estão ali, mestre, senhor, bacia, toalha, o porquê daquela ação. Ele precisa que os discípulos entendam em que consiste a humildade e o serviço como traduções do amor. Ele precisa que os discípulos entendam. Com isso, a gente descobre o seguinte: o exemplo de Jesus é o amor igual a humildade em serviço. Amor igual humildade em serviço. Se você quiser olhar a palavra serviço pela palavra cuidado, eu gosto bastante. É humildade e o cuidado de uns pelos outros. Este é o amor de uns pelos outros. É sermos cuidadores do nosso irmão. É sermos aqueles que olham para o nosso irmão não como aqueles com quem estamos competindo. Olhamos para o nosso irmão não como aquele que nós devemos superar, sermos melhores do que ele. Olhamos para o nosso irmão como cuidadores do nosso irmão. É o efeito reverso do que aconteceu com Caim em relação a Abel. Por um acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Por um acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Por um acaso a vida do meu irmão depende de mim? A resposta de Jesus, segundo o que Deus está fazendo na história ao enviá-lo como prova do seu amor, é sim. Vocês são criação de Deus para cuidarem uns dos outros. Este é o amor prático que Jesus ensinou. Por isso, é preciso ver aquilo que Jesus fez, entender o que ele fez, para então agir como ele agiu. Este é o caminho simples do discipulado, do trajeto nosso com Jesus e com as pessoas a quem nós vamos discipular. Assim, nós podemos olhar para o texto final desta narrativa até o versículo 17. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Percebe como na conclusão de Jesus, em que ele explica a razão de ter dado o exemplo, o que está subentendido que Jesus espera como o processo interior na vida dos discípulos? Agora que vocês viram o meu exemplo, agora que vocês observaram tudo o que eu fiz, é preciso que vocês entendam tudo isso para saberem como agir. Muito bem, aí ele pode concluir o seguinte, que agora que vocês já sabem
estas coisas. A felicidade de vocês no reino de Deus depende da prática daquilo que se sabe. Seremos felizes no reino de Deus, enquanto discípulos de Jesus, na medida em que traduzimos em ação aquilo que vamos aprendendo, aquilo que vamos conhecendo. Quando nós, como igreja, investimos em ensinar a Bíblia para as pessoas, em pequenos grupos, em pregações, em devocionais, sistematicamente no crescer, o que nós estamos fazendo? Dando para a Iba Viva o que nós precisamos saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre o ser humano, sobre a nossa vida, sobre a palavra de Deus aplicada à nossa realidade. É isso que nós estamos fazendo. E o que é a jornada do discípulo? Pegar estes conhecimentos e traduzir na ação, corrigir na vida o que está errado, melhorar a nossa conduta, purificar as nossas relações, santificar os nossos olhos, abrirmos mão do que é nosso para darmos para os outros, ajudarmos os necessitados, cuidarmos da viúva, do órfão, daqueles que são marginalizados, daqueles que estão à nossa volta e precisam da nossa compaixão ativa, traduzida em atos de amor, como Jesus nos disse que devemos fazer. Gostaria de chamar você para um último momento de oração dentro dessa mensagem, entregando a nossa mente, o nosso coração, os nossos pés, as nossas mãos, para que sejamos integralmente instrumentos de Deus para a transformação da nossa realidade e que as pessoas aprendam com a gente, não apenas porque sabemos as palavras certas, não porque temos conhecimento da reta doutrina, mas porque vem na nossa ação o amor que vem de Deus, passa por nós e alcança os nossos irmãos e irmãs. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra. Sobretudo, Pai, conforme o texto que nós lemos hoje, nós agradecemos pelo teu exemplo. Obrigado porque o Senhor não foi um mestre de meras palavras e de meras ideias. Todo o conteúdo, todo o conhecimento que o Senhor tem é traduzido em atos de amor, em obras de amor. E é isso, Pai, que nós queremos assimilar. O que temos que conhecer, o que vemos o Senhor fazer para agirmos bem, para agirmos de acordo com a vontade do Pai, em obediência a tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Abençoe o teu povo, Pai, e usa, Senhor, esta palavra no poder do teu Espírito para transformar mentes e corações. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus mais uma vez?